Agora tá gravando. Bom dia para vocês. É com muita alegria que eu anuncio que eu vou ser professor de vocês de novo. E aí, dessa vez, eu estou um pouco mais organizado do que no ano passado, né? No ano passado, eu fui pego de surpresa. A minha ideia é ir até o fim do ano, ok? Bom, toda disciplina, quando eu começo, eu tenho um primeiro documento, que é o documento que eu me apresento. Geralmente as disciplinas são para alunos que não me conhecem, e apresento a disciplina, tá? E é exatamente o que eu vou fazer agora. Edição de áudio e vídeo é a nossa disciplina, e esse primeiro conteúdo é a apresentação do professor e da disciplina, tá? O que nós vamos ver aqui? Primeiro eu vou falar um pouco sobre mim, depois da minha carreira profissional, as minhas qualificações e os meus princípios como professor. Depois nós vamos falar sobre a disciplina, os objetivos, a bibliografia e o cronograma que nós temos montado. Finalmente vou dar os créditos para as referências às ferramentas que eu utilizo. Vamos começar então com a fotinha que vocês já devem ter visto, né? No aviso que eu fiz de ontem para hoje. Bom, eu estou na IFTM desde que IFTM nem existia ainda, era Cefet, Uberaba. Nos últimos, 12 anos, mais ou menos, 13, eu não contei direito. Eu estava trabalhando como administrativo, ou seja, eu ocupava cargos administrativos, os mais diversos que vocês podem imaginar. Acho que o único cargo que eu não ocupei foi o cargo de reitor, mas eu fui reitor substituto durante um tempo. Já vale, né? Então, desde o ano passado, trabalho mais com a parte administrativa, eu sou só professor. Então, lá na década de 80, eu comecei trabalhando como digitador, eu era digitador de banco, e depois fui professor de cursinho. Isso enquanto eu fazia engenharia. Eu fiz engenharia da computação, ciência da computação, engenharia eletrônica, fiz alguns cursos, até escolher o curso que eu queria mesmo. Na década de 90, eu passei no concurso na Codiub como programador trainee e depois virei analista de sistemas. Também passei um concurso para professor da prefeitura. Eu fui coordenador do curso técnico de informática da Escola Santa Maria durante 1 ano, 2 anos mais ou menos. Faz muito tempo que aconteceu, então eu não lembro exatamente como foi. Eu sei que eu saí daí para ser professor na Uniub. Fui chamado para ser professor universitário lá na Uniub. Nessa época eu era professor à noite e de dia eu tinha minha empresa chamada Valim Software, que ainda existe, né? Meus antigos sócios, que na verdade eram funcionários, que na verdade eram alunos meus, hoje cuidam da Valim Software, são os proprietários da Valim Software. Mas antes de eu passar no concurso do IFTM, eu fiquei 6 anos nessa década aqui como coordenador de sistema de informação, como coordenador de licenciatura em computação, educação à distância e avaliação institucional lá na FASU. Lá para 2007, mais ou menos, eu passei no concurso do Cefet. E fui chamado, 3 anos depois, para ser diretor-geral do IFTM Campus de Tuiutaba, que na época não existia. Eu fui ser diretor-geral de um campus que estava em construção. Eu passei 2 anos acompanhando a construção do campus, e ao final desses 2 anos fui chamado para ser assessor do reitor no Instituto Federal de Brasília. E aí lá no Instituto Federal de Brasília, fiquei 2 anos também e fui pró-reitor de desenvolvimento institucional. Voltei para Ituiutaba, para o IFTM, e fui diretor de novo, pró-reitor de administração e etc. Isso na década passada, né? Ou seja, só cargo administrativo, eu não era professor nessas 2 décadas. Nessa década que começou agora no ano passado, na verdade começou esse ano, né? Para quem... Eu sou apenas aluno de doutorado e de licenciatura, sou apenas professor e líder de um bando de calopsitas. Além disso, minhas qualificações. Eu sou graduado em processamento de dados. Processamento de dados é o atual ADS,
análise e desenvolvimento de sistemas. Na época se chamava processamento de dados. Além disso, eu tenho especialização em análise de sistema pela UNAERP, especialização em desenvolvimento Java pela Unitri, especialização em educação à distância pela UNB e especialização em administração pública pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Mestrado em ciência da informação pela PUC de Campinas e, no momento, eu estou fazendo doutorado em educação na Uniub e licenciatura em educação tecnológica pelo IFTM. Meus princípios como professor. Vocês já sabem como é que eu trabalho, mas não custa reforçar. Dúvidas não podem esperar, elas têm que ser feitas na hora que elas surgirem, tá? Toda pergunta é importante, são elas que fazem vocês aprenderem. Perguntar é um ato de nobreza. Hoje em dia as pessoas têm vergonha de perguntar porque a informação está disponível a todos a todo momento. Mas perguntar é, sim, uma coisa importante, tá? E eu estou aqui para responder. E, além disso, nenhuma pergunta pode ficar sem resposta. Professor não pode ficar sem responder pergunta. Eu, hoje em dia, sou aluno também e passo vergonha com o professor que me dá aula e que não me responde as coisas. Não só vergonha, passo raiva mesmo. Professor também pode dizer não sei. Tá? Isso é comum de acontecer. Não tem problema eu dizer que não sei, que vou pesquisar e vou responder depois, né? Todo resultado de avaliação pode ser questionado até o último dia de aula. No nosso caso, nós temos o problema da secretaria que tem que fechar as notas. Então, a gente pode dizer que o último dia de aula seria o último dia de aula do trimestre. Pelo menos isso, né? Agora, se a secretaria der uma colher de chá e deixar aberto o sistema lá de lançamento de notas, aí vocês podem continuar questionando e entregando trabalhos depois. E o resultado da avaliação deve ser entregue sempre antes da próxima aula. Por quê? Porque toda avaliação é uma oportunidade de vocês saberem se vocês estão indo bem, se vocês estão entendendo direito o que está sendo ensinado. Se o professor deixa para corrigir tudo lá no final do trimestre, aí está errado. Cadê o feedback que vocês precisam receber para saber se vocês estão seguindo no caminho certo, não é mesmo? Terminou a apresentação do professor. Vamos então para a apresentação da disciplina. Qual é a disciplina? Nossa, é edição de áudio e vídeo, e o conteúdo dela é bem simples, né? Estudo de temas relativos à edição de áudio e vídeo e a utilização de software de edição de áudio visual. Muito simples. Duração, 80 horas, que quer dizer 96 aulas. O que mais nós temos aqui? Os objetivos da disciplina também não são muito grandes, vejam. Conheça os formatos digitais de vídeo, codec de vídeo, conhecer os princípios de edição audiovisual, enquadramento, movimento, composição, iluminação, sonorização, cortes, montagens, composição de imagens, correção, ajuste de cor, filtros, efeitos especiais, trabalho com multicâmeras. Bom, será que eu vou conseguir trabalhar com multicâmeras? Eu não sei, mas isso daí é coisa do próximo semestre. Mas o que está programado para esse primeiro trimestre é edição de áudio. O vídeo vem no trimestre seguinte. Bibliografia, o que nós temos aqui? Esse primeiro livro que eu encomendei, mas não chegou ainda. Não tem na biblioteca. Esse segundo livro, que tem o e-book disponível gratuitamente para poder ser lido. Vou ver se eu dou uma lida nele para a gente se preparar para o próximo trimestre. Esse livro, Fazendo Cinema na Escola, ele está à disposição na nossa biblioteca, tá? É um livro que provavelmente a gente pode aproveitar lá na frente. E o tutorial do Audacity. Por quê? A ideia é utilizar Audacity nesse primeiro trimestre, onde a gente vai trabalhar com edição de áudio, e depois trabalhar com Kdenlive, que é esse segundo aqui, na edição de vídeo. Cronograma. Por enquanto, eu só tenho o cronograma do nosso trimestre. Mas como eu falei para vocês, eu só tenho o cronograma desse primeiro trimestre por falta de tempo mesmo, tá? Porque no momento eu tenho 5 disciplinas, um doutorado e uma licenciatura para terminar. Então eu estou meio enrolado.
Mas a ideia, assim que possível, eu já ter o cronograma dos outros 2 trimestres montados também. Como é que vai ser o nosso trimestre? Começa hoje, dia 5/3, com a apresentação do professor da disciplina, e é claro, já tem atividade prática. Na semana que vem, nós vamos ver introdução ao podcast, vamos falar um pouquinho sobre podcast. No dia 18/3, métodos para a criação de podcast. No dia 25/3, nós mudamos um pouco de assunto, vamos entender o que é storytelling. Eu vou ensinar para vocês o que é storytelling. No dia 8/4, tipos de storytelling, que é, na verdade, Storytelling 1 e Storytelling 2, tá? É a continuação de um mesmo curso. E é um curso, na verdade, que eu fiz há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Vou passar para vocês esse conhecimento. Depois, como que se faz gravação de áudio? Tem uma série de dicas para a gente poder fazer gravação de áudio. E aí, finalmente, introdução à Audacity, ou Audacity. No dia 29/4, edição no Audacity. No dia 6 de maio, como fazer efeitos no Audacity. No dia 8 de maio, 6 e 8? Sim, dia 6 é uma quinta-feira, dia 8 é um sábado, vamos ter aula no sábado aqui. Como fazer as artes para fazer capa de podcast, capa do episódio de podcast. No dia 13/5, ambiente de suporte a podcasts. E, finalmente, no dia 20/5, a nossa última aula do trimestre, que é divulgação, financiamento e direitos autorais relativos a podcast. Por que eu estou falando podcast? Porque, veja, as nossas atividades práticas serão 13. No final da atividade número 13, vocês vão apresentar um trabalho final que vai ser o quê? Um episódio de podcast. Então, nós vamos começar aqui. Hoje é a apresentação do aluno, depois escolha do seu podcast favorito, depois você vai definir o seu podcast. Depois você vai definir 4 elementos principais do seu podcast. Depois você vai montar o roteiro de um podcast. Você vai fazer a gravação de áudio, e aí você vai editar esse áudio, você vai aprender como fazer as artes, até chegar no ponto que você vai ter um episódio de podcast completo. E cada aluno vai ter o seu episódio. Juntando todos os episódios, a gente tem uma primeira temporada de um podcast que vai ser composto com as histórias que vocês vão contar, tá? Ou seja, pode falar. Esse podcast não vai ser feito em grupo, não? Pelo menos trio? Vai sim. Sim. Eu ia falar disso agora. A gente pode trabalhar em duplas. Eu acho que em duplas fica legal. Se vocês considerarem que está ruim, a gente pode rediscutir isso. Mas se vocês quiserem já ir formando duplas, eu acho até legal que seja em dupla, fica mais divertido. Marco, Trio mas... Tô vendo que surgiu um monte de dúvida na cabeça de vocês. Bora! Podem falar. Pedro, você ia perguntar alguma coisa? Pode falar primeiro, depois eu pergunto. Valeu. Só pra saber se pode ser individual também. Claro que pode. Então beleza. Ok, obrigada. É o seguinte, pode ser individual, pode ser em dupla, não tem problema. Diga, Pedro. E se passar um a mais, um trio pode ou aí já... Em trio? Se tiver um trio já montado, assim, com ideia. Pode, uma dupla de 3, vamos dizer assim. Beleza, uma dupla de 3. Ambos os 3 vão fazer o podcast. Muito bem. Mas no caso de fazer o podcast, a gente precisa usar um aplicativo apenas ou pode usar o OpenShot para editar o áudio? Veja, o meu objetivo aqui é ensinar edição de áudio. Eu vou usar como ferramenta o Audacity, que é uma ferramenta muito utilizada e ela é freeware, né? Ela é gratuita. Agora, se você tiver experiência em outra ferramenta, não tem problema, tá? Eu sei que eu vou ter uma certa dificuldade em passar essa disciplina para vocês, porque eu tenho uma crítica em relação a ela, que é a seguinte: eu sei que vocês já estão cansados de fazer vídeo. Vocês devem editar vídeo desde o primeiro ano, né? Os professores pedem para vocês fazerem trabalhos utilizando a mídia, vídeo.
Essa disciplina, então, não deveria estar aqui no terceiro ano, deveria estar lá no primeiro. Eu acho, né? Isso aí é uma opinião minha. Então, provavelmente tem gente aqui que já está acostumado a usar outro editor de vídeo. Na verdade, o que eu quero aqui... e a Ana Cristina já tem até canal no YouTube. Ana, eu também sou um sucesso no YouTube, como vocês sabem, né? O meu canal, a última vez que eu olhei, tinha 9 inscritos. Mas, como eu estava falando, as ferramentas que eu vou utilizar, elas basicamente são mais um caminho para vocês entenderem o processo, tá? O processo de você fazer as coisas. Aí o João Pedro botou alguma coisa ali, só que eu não posso olhar agora, eu vou olhar depois. Então, a ferramenta, ela pode ser o Audacity, pode ser o Kdenlive, mas pode ser outra também, tá? O que eu vou receber de vocês como um arquivo final são os arquivos renderizados em MP3 ou em MP4, tá? Mas para poder ensinar para vocês, eu vou utilizar Audacity e Kdenlive, tá bom? Então, nós temos aqui o nosso cronograma do trimestre já montado. Assim que possível, eu já vou ter o cronograma dos 3 trimestres, tá? O que mais temos aqui? Sim, referências. O que eu utilizei para poder fazer essa apresentação? O projeto pedagógico do curso de computação gráfica, o calendário do IFTM, calendário acadêmico e o meu currículo Lattes. Além disso, que ferramentas eu costumo utilizar? Eu gosto muito de mostrar isso daqui. Olha só o que temos aqui. Krita e Inkscape, vocês já conhecem. O Scribus, eu estou aprendendo agora, que é para fazer editoração. Vocês também já conhecem, que a gente viu no ano passado. O Pexels é um software de imagens e vídeos gratuitos, sem problemas de copyright, de direitos autorais. O Synfig está aqui mais com uma intenção. Eu quero ainda aprender a fazer animação com Synfig. O Audacity a gente vai utilizar esse ano. E o Kdenlive vai utilizar esse ano também para vídeo. O Blender eu ainda quero ver se eu consigo utilizar esse ano, tá? Mas eu tenho um problema com o Blender, que o meu computador não consegue rodar Blender. Eu consigo até instalar, mas para vocês terem uma ideia, na hora que eu abro ele, o computador não aguenta e sai fora. Trava tudo. Não consigo fazer o Blender rodar no meu computador. Aí eu pensei em instalar no meu notebook, só que o meu notebook é mais lento ainda. Não sei como é que eu vou fazer para usar Blender, não. Voltando para cá, é isso. Assim, tem uma última mensagem aqui que eu queria passar para vocês, que é a seguinte. Essa mensagem é importante, tá? Ela define o espírito meu como professor. Que é essa frase aqui, ó. O professor não é dono do saber. O professor é um curador do conhecimento, que tem a experiência adequada para selecionar o que é relevante nesse mar infinito de informação. Volto novamente para vocês para ver se vocês têm dúvidas. Já vi que tem aqui, tem pergunta. Vamos ver lá. Juliano. Marco, qual vai ser o tema do podcast que vamos fazer? O tema, veja, o tema do podcast é alunos do terceiro ano de computação gráfica. Esse é o podcast. Agora, cada um de vocês vai fazer, ou cada grupo, ou cada dupla, vai fazer um episódio. E aí o episódio... O episódio, o tema do episódio, quem vai montar vai ser vocês. Entenderam? Vocês que vão escolher. Fala, Pedro. Tem tempo mínimo e tempo limite, alguma coisa assim? A gente vai conversar isso no momento certo. Porque ao longo do conteúdo que eu for passando para vocês, tem esse tipo de explicação. Então eu quero apresentar para vocês o conteúdo, vários tipos de podcast, alguns que demoram 2 horas. Eu tenho um episódio aqui de um podcast que eu sigo, que é o Decreptus, que tem 6 horas de duração. Agora, tem um outro que eu sigo, que é um português, que chama O Dono Mordeu o Cão, alguma coisa assim, que não passa de 10 minutos nunca. Então, são coisas para a gente discutir, tá certo?
Agora, vocês já podem começar a discutir qual seria a duração média dos episódios, porque a gente vai chegar no momento para poder fechar esse assunto. Vamos fazer uma votação para poder resolver. Pergunta, até ver se tem mais pergunta aqui. Definir, aqui, nas férias em tudo. Qualquer coisa a gente quiser. Sim, Rafael, vai ser qualquer tema que vocês quiserem, vocês já podem começar a pensar nisso. Vamos mostrar então o nosso mundo. Por enquanto só tem março. À medida que eu for tendo tempo, eu vou liberando os outros conteúdos, tá? Mas está aqui, hoje é a apresentação do professor. Apresentação do aluno, 2 pontos, 2 aulas. A entrega desse primeiro trabalho vai ser no dia 10/3, meia-noite. E qual vai ser a atividade prática de hoje? A apresentação do aluno. Ah, mas eu já me apresentei ano passado. Eu sei, mas eu quero que vocês se apresentem de novo, porque as coisas mudam. A gente evolui, a gente amadurece. Se em um ano a gente não mudou nem um pouquinho, tem alguma coisa errada. Então, o aluno deverá elaborar uma apresentação a seu respeito. A apresentação deverá contar com uma foto, não necessariamente, tá? E responder as seguintes perguntas. Quem é você? Como você chegou até aqui? Por que está fazendo este curso? E o que você vai fazer depois de terminar o curso? Novidade. Alunos que optarem por entregar essa atividade após o dia 10/3 abrirão mão de um ponto na avaliação. Fiquem espertos. Agora isso vai ter em todo o trabalho que vocês fizerem, tá? Um pontinho vocês já vão perder se vocês não entregarem até o dia 10, meia-noite. Ah, mas eu posso entregar depois? Pode, mas vocês vão perder o ponto na avaliação. No caso dessa avaliação aqui é muita coisa, ó, porque ela vale 2 pontos.